Bom dia, gente. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e estou aqui na Diocese Anglicana do Recife. Bom dia, bom dia. Hoje vamos meditar em torno do Evangelho do 29º domingo do tempo comum. Ou como nós, episcopais anglicanos, gostamos de dizer, o 19º domingo depois de Pentecostes. É sempre muito bom estarmos juntos. Alegria, alegria mesmo, como eu sempre digo. E hoje, de forma especial, vamos meditar num evangelho que nos fala de forma especial das dores, das angústias e também das lutas e perseveranças dos tempos atuais, dos tempos do sempre. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do sempre, para os cristãos de ontem e de hoje, na expectativa do futuro que se abre como possibilidade de um mundo mais justo, mais humano, de justiça e paz para todo mundo. E antes que eu me esqueça, e você se esqueça, se você não é inscrito, não é inscrita no canal Paz e Bem, na Pós TV 247, se inscreva. Faça parte desta rede de luta, não é? De compromisso com a justiça, com a democracia, com a paz. Porque o canal, porque esse espaço do Paz e Bem é também um espaço de espiritualidade plural e de paz. Essa espiritualidade do acolhimento de todas as pessoas. Todas as pessoas que são compromissadas, que são, não é? Que estão junto com esse projeto de justiça e paz, são bem-vindos aqui. São bem-vindos. E é dentro desse espírito, dessa perspectiva, que a gente cria essa rede para nos fortalecer diante da situação de injustiça que vamos meditar hoje e a busca de um mundo mais justo, de paz e bem para todo mundo. Curta o vídeo, se você gostou. Compartilhe nas redes sociais. De espalhar, de atingir mais pessoas, né? Chegar juntinho de outras pessoas que ainda não estão aqui conosco, que vão conhecer e com isso nos ajudar, né? A construir essa rede, né? Se você tiver condições, claro, e desde já agradecemos, faça a sua assinatura solidária no canal Paz e Bem. Se você está vendo pela Pós TV 247, faça a sua assinatura solidária, torne-se um membro, uma membra. Não é? Tem sempre descrição de como fazer aqui na descrição do vídeo, tá bom? Isso é uma forma de ajudar também. Venha fazer parte dessa rede. Claro, se você tiver condições. E hoje vamos meditar na parábola da viúva insistente e o juiz, né? É injusto. E essa parábola é algo que nos toca profundamente aos dias de hoje. Os evangelhos, e aí a gente tem que pensar também toda a Bíblia, ela não nasce de um vazio.
ela nasce de um contexto em que o texto se encontra. Contexto sócio, político, histórico. O Evangelho de Lucas foi escrito para uma comunidade de gentios, ou seja, de pessoas não judias, do ambiente judaico. E essas pessoas, por conta disso, não tinham o costume da reza, da oração. E Lucas vai trazer hoje uma parábola que ajuda a compreender a importância da oração e da reza dentro desta comunidade, não é? E da perseverança no compromisso com o projeto de justiça. E é dentro desse contexto também que nós precisamos entender que o texto se insere. Jesus está a caminho de Jerusalém. E na medida em que caminha, ele ensina. Ensina o quê? O projeto dele. E aí é claro que ele vai sempre revelar, através da sua mensagem, através das suas parábolas, que é uma forma de ensinar, uma forma didática, pedagógica, né? A sua mensagem, ele vai mostrar que Deus, o Deus de Jesus, toma partido. Toma partido daquelas populações vulneráveis, daquelas populações que estão à margem, daquelas populações que estão oprimidas pelo arbítrio e pela injustiça. Mas que essas populações elas precisam, né, se comprometer sem cessar, como a gente diz, né, sem dar trégua às forças que oprimem, que arbitrariamente se insurgem contra essas populações. O texto de hoje está em Lucas 18, começando no versículo 1 até o 8. Vamos lá. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. Ou seja, já no primeiro versículo, Jesus, o autor, contextualiza. A parábola é para mostrar, para revelar aos seus discípulos, nós, a necessidade de rezar, de orar, sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar. Vamos ver essa parábola. Numa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Qualquer semelhança, né, com juízes, com o judiciário de hoje, não é mera coincidência. Sempre os juízes que se apresentam nesse contexto bíblico se apresenta como expressão da autoridade do poder constituído, que de fato é. Ou seja, são os juízes que aplicam a lei. E claro, esses juízes aplicam a lei não a de Deus, daí o autor falar sobre aquele que não respeitava ninguém, nem a Deus, ou seja, não respeita a lei que auxilia ao pobre, ao necessitado, à viúva, o órfão. Pelo contrário, ele se bastava, não respeitava ninguém, não respeitava a lei, não respeitava e de forma arbitrária aplicava a lei contra as leis de Deus. Hoje, dentro do Estado laico, a gente poderia dizer contra a Constituição, não é? Que assegura direitos a populações, ao povo. E esse juiz, que aplicava a lei de forma arbitrária, atendendo se achando Deus, né? E aplicando
as leis contra o povo, ele não estava sozinho. Havia também nessa cidade uma viúva que ia ter com ele e pedia: faça justiça para mim contra meu adversário. Aplique a lei. Faça justiça. Mais do que a aplicação da lei, faça justiça. O que é a viúva no contexto da Bíblia? A viúva é aquela pessoa que é vulnerável. Aquela pessoa que é pobre, miserável, que vive numa situação de miserabilidade. Por quê? Porque a viúva, dentro de uma sociedade patriarcal e machista, ela não tinha marido. E não tendo marido, não tinha a quem, né, sustentá-la. Ou seja, não havia o marido provedor. E aí essa mulher era vítima de todas as formas de carência, né, econômicas. Ela era desassistida, ela estava, e por isso à margem. Ela não tinha a quem recorrer. Se ela tivesse um filho, né, como se diz na Bíblia, um filho varão, essa mulher ainda tinha alguém a quem sustentá-la, a quem, né, dar o recurso, porque era homem. Mas se ela não tivesse ninguém, ela era escanteada, ela era excluída. Ela não tinha nada. E essa mulher viúva insistentemente recorria a esse juiz que se bastava, que era o grande, né, que se pensava Deus. E essa viúva, ela pedia nada menos, nada mais do que justiça contra um adversário. E a gente pode pensar que esse adversário era um adversário que também, né, a explorava. É alguém, possivelmente de posses, e que ela, né, que tinha extorquido ela, por exemplo, né, aquela pedir ajuda. Sobre isso o Evangelho nada fala. Mas a gente pode fitar, pensar. Ou seja, ela é explorada e ela por isso pede justiça. Faça justiça. Eu estou sendo injustiçada. Eu estou sendo oprimida. Aplique a lei de Deus que diz que as viúvas e órfãos, lá no Antigo Testamento, devem, né, serem assistidas. Durante algum tempo, o juiz não quis atendê-la. O juiz arquivava a petição, prorrogava a decisão. O juiz fazia todo tipo de coisa, não a escutava. Estamos falando do Evangelho, não é? Mas pensou consigo mesmo. Um dia esse juiz pensou consigo mesmo: eu não temo a Deus, não tenho nenhuma reverência por ele, nenhum tipo de relação, não é, com a justiça, com essa intimidade com a espiritualidade, com o projeto de Deus. Não tenho nenhuma relação com isso. E não respeito ninguém. Eu me basto. Eu sou o herói, o cara. Eu sou o máximo. Não é? Pois bem, esse juiz disse isso. Mas, já que essa viúva está me importunando, insistentemente exigindo que se faça justiça, vou fazer justiça para que ela não venha por fim me agredir. Então, a situação é por conta da insistência, da perseverança
do compromisso de engajamento da viúva com a sua justiça. Ela não pede nada mais do que a aplicação das leis de Deus e da justiça que vá em socorro dela, que atenda à situação contra um adversário, possivelmente mais forte, mais poderoso, mais rico. Mas a causa dela era justa. E ele diz, vou fazer essa justiça, para que ela não me agrida, para que ela me importune. E aí o Senhor acrescentou, o Senhor Jesus acrescentou, escutem o que diz o juiz injusto. O que foi que ele disse? Eu não temo a Deus e não respeito ninguém, mas já que essa viúva está me importunando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha por fim me agredir. E Deus não fará justiça, diz Jesus, aos seus escolhidos, que clama a ele noite e dia, se até esse juiz que não teme a Deus, não teme ninguém, se basta, se acha, é o poderoso, é o Deus na terra, é o super-herói, não é? Esse juiz, ele, por conta da insistência e da perseverança dessa viúva, essa pessoa vulnerável, essa pessoa excluída, essa pessoa vítima da injustiça que está, né, numa situação completamente de exclusão social e econômica, esse juiz, né, eu não quero falar mais outros adjetivos, ele atende a essa viúva. Imagine Deus, que é um Deus de justiça. Ele irá demorar para atender aqueles discípulos e discípulas, nós que estamos no compromisso com a caminhada contra as forças do arbítrio, da injustiça, da prepotência, da truculência, né, das armas. Eu lhes digo, Deus lhe fará justiça bem depressa. Deus vai fazer justiça bem depressa. E essa justiça aqui, bem depressa, se faz através da percepção profunda que aquele que tem intimidade com o Deus de justiça tem em relação à perspectiva mesma da realização dela. Diante como vivia aquela comunidade em que o Evangelho de Lucas estava dirigida, né? O Evangelho foi escrito para essa comunidade, oprimida pelo Império Romano, pela força das armas, pela truculência, pela prepotência, pela morte, né? Essas pessoas percebiam que essa justiça, Deus haveria de fazer justiça, apesar de toda a prepotência dos juízes, das forças das armas de então. Porque era preciso perseverar na crescente intimidade com esse Deus de justiça e paz. Hoje a gente diria através da oração, da reza, não é? Do diálogo com essa dimensão de Deus em nós. E também com o compromisso, com o gesto concreto, com o engajar-se, não é? Que encarna essas palavras, que não são palavras sem sentido, repetitivas. Oração não é isso. Oração não é repetir palavras sem sentido ou falar qualquer coisa.
é assumir o compromisso com o que se diz, com o que se faz. Deus lhe fará justiça bem depressa. A fé, apesar de tantos descrentes. Mas quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé sobre a terra? O texto, essa perícope, esse trecho do Evangelho, termina com a pergunta. Na perspectiva da parousia, da segunda vinda de Jesus, da concretização do seu reino de justiça e paz sobre a terra, na planificação dele, haverá quem acredite? Haverá quem seja fiel a esse projeto? Haverá pessoas ainda engajadas, perseverantes na oração, nessa busca de um Deus que nos busca e que nos encontra, como eu sempre digo, no meio do caminho. Porque o Deus de Jesus é um Deus que se derrama para o seu povo. E esse povo, e essas pessoas excluídas, essas pessoas vulneráveis, vulnerabilizadas por toda sorte de injustiças sociais e econômicas, essas pessoas estão a caminho desse Deus de amor, justiça e vida em plenitude. Por isso que nós, cristãos, não podemos aceitar forças arbitrárias, forças autoritárias, forças injustas, forças da morte. Pode ser qualquer outra pessoa, mas não é cristão. Pode até se dizer cristão, mas não é cristão. Simples assim. Ele frequenta a igreja, Há várias pessoas que frequentam a igreja. Mas o cristão, o evangélico, a gente precisa retomar essa palavra. Né? O evangélico é aquele que assume esse evangelho de Jesus. O evangelho da perseverante, da insistente viúva que busca, que exige, que está certa da sua injustiça e que cobra dos juízes injustos a sua justiça, sem trégua, sem negociação. O Evangelho foi escrito para aquele povo, mas a mensagem é atualíssima. Porque Deus nos dá coragem, esse Deus de Jesus, pode ser que existam outros deuses, mas eles são ídolos. O Deus de Jesus é o Deus de justiça, de amor, de paz, de coragem no compromisso com o mundo justo. Não é? E é dentro desse espírito, não é? Espírito verdadeiramente santo, que vamos fazer silêncio. Tranquilizar o nosso coração diante de tanta arbitrariedade, mantendo a mente quieta e a coluna ereta, nos concentrando por alguns instantes na respiração, usando o nosso mantra pessoal. Paz e bem, gente. Que o Deus que eu creio, que é um Deus de justiça,
jamais justiceiro. Um Deus de paz, jamais de violência. Um Deus que é compaixão. Patos sofre junto do seu povo, chora com o seu povo, tem empatia com os que sofrem opressão. Porque, como nos diz Paulo, lá no domingo passado, na sua carta a Timóteo, Paulo diz: eu estou aprisionado, mas a palavra é livre. É esse Deus que eu sirvo, que eu amo. Deus verdadeiro. Esse Deus abençoe a cada um de paz e bem, cada uma de paz e bem. Que essa semana seja verdadeiramente uma semana da plenificação da justiça ao povo brasileiro. Que Deus, esse Deus, que essa força em nós, porque somos todos filhos e filhas dele, todos, nos dê sabedoria, discernimento, coragem para termos ânimo e perseverança nesse projeto. Sejamos todos profetas e profetisas de forma insistente neste mundo novo, enfrentando as forças da violência e do arbítrio, da arrogância, da prepotência de poderosos de ontem e de hoje. Gratidão, gente. Gratidão. Um bom domingo.